Muito bem, queridos, nós vamos meditar nessa noite sobre esse ditado popular muito conhecido, muito repetido. Esse ditado: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A experiência que eu tenho com esse ditado são algumas, mas ela tem duas nuances. Quando ela trata de um bom senso, da constatação de um bom senso, né? De repente, você tem um chefe, tem um líder, tem um gerente, e você decide, seu patrão, ele que manda, quem manda é ele, você obedece porque você é uma pessoa que tem juízo, bom senso. Mas algumas vezes esse ditado aparece de uma forma de humilhar o outro, né? Um chefe despótico, uma pessoa dura, que quer sobrepor, e aí usa isso de uma maneira cheia de ironia, com um tom não muito agradável de se ouvir, né? Então, mas é interessante quando nós trazemos esse ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo, para percebermos quais são as nuances espirituais de uma afirmação dessa. Eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 38 de Jeremias. Eu pincelei esse versículo, irmãos, e gostaria de depois falar do contexto desse versículo, porque ela é muito interessante, um momento que tem a ver com a realidade, talvez, de muitos aqui. Olha o que diz Jeremias, capítulo 38, versículo 24. Então Zedequias disse a Jeremias: ninguém saiba estas palavras, senão morrerás. Tem uma versão que diz assim, então Zedequias disse a Jeremias: ninguém fique sabendo desta nossa conversa, caso contrário, você vai morrer. Esse texto me chamou muita atenção, porque ele está num contexto de algo que é muito comum, a mentira do patrão. Secretários, secretárias, não é? Subalternos, sempre cai nesse desafio, quando o patrão manda você mentir. Sabe que isso aconteceu com Jeremias? Essa conversa que ele está tendo com o rei. O rei, um período difícil, não vou pregar sobre isso, irmãos, mas o rei está totalmente inseguro e ninguém poderia saber que ele estava conversando com o profeta. Aí ele ameaça o profeta: se você contar, você vai morrer. Aí Jeremias pergunta para ele assim: mas tá bom, os líderes vão me ver aqui, e eles vão, a elite lá, vão me ver aqui, e eles vão me perguntar. Aí o rei falou para Jeremias assim: vai e fala para eles, que você veio aqui me pedir, para que eu não te deixe preso na casa, numa determinada casa lá. E Jeremias fez exatamente isso. Se vocês forem ler aí, todo versículo 24, 25, 26, 27 e 28, vocês vão encontrar aí, então, essa coisa que é muito comum, a mentira do chefe. Irmãos, talvez você já teve essa experiência, né? A criança coloca a gente em papos de aranha, não é? O pai chega para a criança: vai lá e fala que o papai não está. Aí a criança fala assim: meu pai falou que ele não está. Meu pai mandou dizer para você que ele não está. Então, agora, o subalterno não. O subalterno, algumas vezes, eu não sei como é que você sai dessa. Eu não sei como é que você, qual é o jeitinho que você dá eu não posso mentir, mas meu chefe mandou, o que eu faço? Não sei como é que você faz, mas Jeremias fez do jeitinho que o chefe mandou, e não há nenhuma censura bíblica por isso. Mas, irmãos, o que eu quero dizer é que
Vamos pensar nisso, nesse ditado popular, conhecidíssimo, na nossa relação com Deus. Abra a tua Bíblia em Josué capítulo 1, versículo de número 9. Nós vamos ter em mente que esse ditado, ele é uma evidência de hierarquias, né? A evidência de que há uma hierarquia. Ele evidencia que exatamente nós temos uma hierarquia no status da humanidade, e nós sempre vivemos com esta realidade, de estarmos fazendo parte de alguma hierarquia. Agora eu vou falar do chefe dos chefes, dos líderes, do Senhor dos senhores. Olha o que diz a Bíblia em Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é a palavra assim, ó, sou eu que estou mandando. Se sou eu que estou mandando, vai lá e faça. Vai lá e faça. Essa é a ideia desse texto. E talvez Deus sentia a insegurança de Josué. Irmãos, já pararam para pensar na situação de Josué? Josué estava num processo de transição. Simplesmente ele tinha que substituir uma pessoa muito simples, só Moisés. É doido, é? Substituir Moisés? Pois é, ele só tinha que fazer isso. Imagine a insegurança de Josué. Aí Deus, para gerar fé no coração, ó, Josué, vai, porque foi eu que te mandei. Que legal, né? Que legal isso. E é interessante mesmo, de que Josué foi. Isso me faz pensar nessa minha crença aqui. Deus nos capacitou a todos a usar do seu bom senso, do seu juízo, e para obedecê-lo. Sabe por quê, queridos? Há algo extraordinário nas ordens de Deus. Elas são libertadoras, elas são abençoadoras. Não há nenhuma ordem que parta de Deus que vai te fazer mal. Por isso é que é muito cômodo obedecer ao Senhor. Só que isso parte de Deus. As suas ordens serem libertadoras, a nossa obediência a Ele vai sempre nos fazer bem. E quando você lê a palavra de Deus, quando você lê o Antigo Testamento, por exemplo, você vai encontrar um povo sem juízo nenhum. Deus dando estas ordens, e o povo teimando em desobedecer. E bem no começo ali, Deus até já deu um diagnóstico para Moisés. Olhe para Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 9, por favor. Êxodo 32, 9. O Senhor, este momento aqui, é aquele momento pós o povo ter feito o bezerro de ouro, lá no deserto. Deus diz assim para Moisés, ó, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo de dura cerviz, é um povo obstinado, é um povo que teima em ir exatamente contra a minha vontade. Esta é a tônica dos registros bíblicos sobre Deus, sobre o seu povo e sobre os povos. Queridos, como eu disse, as ordens de Deus, elas são claras e elas estão geralmente ligadas a uma necessidade nossa. Existe um estudo chamado a ética da lei do Antigo Testamento. Você vai ver que a lei
se não fosse os fariseus complicar a lei, criar ali outras interpretações, a lei ela é muito protetora ao ser humano, cuida da sua saúde, cuida do seu bem-estar, cuida dos seus relacionamentos sociais, cuida dos animais, cuida da natureza. A lei é maravilhosa, mas apresentar uma lei dessa para um povo obstinado à desobediência, a gente vai compreender por que Deus então afirmou que aquele povo era um povo duro, um povo difícil. Irmãos, só que essa é a nossa história, essa é a minha, é a sua história. A gente tem algumas complicações na nossa vida que não tem para onde fugir. A situação em que me encontro, se ela é desfavorável, pode ter certeza, você não usou de bom senso, você não teve juízo, porque você desobedeceu ao Senhor. Eu acho impressionante de como a obediência a Deus, ela não pode estar no campo dos sentimentos. Olha, obediência é uma decisão, irmãos. Não dá para sentir. Eu já contei essa experiência aqui, mas gostaria de contar porque ela sempre vem à minha memória. Eu passei por um momento traumático na minha vida, na morte do meu pai. Foi um naufrágio em um barco, e nesse naufrágio eu estava e meu pai veio a falecer. Quando eu consegui me salvar, não é? Quando eu, com a ajuda de salva-vidas, entre aspas, ali perto, eu fui deixado à margem de uma ilha, e estava indo em direção da minha mãe. Eu era recém-convertido. Irmãos, olha a experiência que eu tive. Correndo no meio daquele mato e preocupado em encontrar logo a minha mãe, no momento assim, eu ouvi quase que uma voz: para e agradece. Gente, eu parei ali, eu falei: como assim, para e agradece? Aí eu falei isso aqui para Deus, falei: Deus, eu vou agradecer, mas porque o Senhor está mandando, porque eu não sinto nada de gratidão, meu pai morreu, e ali eu falei: eu lhe agradeço por tudo isso que está acontecendo. Irmãos, foi uma experiência, para mim assim, muito interessante. No meio daquilo, eu agradeci pelo meu livramento, eu pedi para Deus ali no momento de que não houvesse mais mortes naquele acidente, e tinha muita gente, tinha uma criança de 2 anos, tinha uma senhora de 60 anos, que estava naquele barco, e graças a Deus, eles não morreram. Então, eu parei, aí, eu sempre penso nisso, obedecer, agradecer, perdoar, não tem nada a ver com sentimentos, tem a ver com obediência, é uma decisão, eu vou obedecer. Então é interessante, porque Deus sabe o que estou precisando, e Deus tem um método de tratar conosco, quando nós não alcançamos o seu padrão. O amor de Deus, irmãos, ele muitas vezes vem em forma de uma coisa não muito agradável. Abra a tua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Você vai ter uma revelação aqui, uma constatação, que com certeza vai explicar alguns momentos da sua vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 5 a 8. A Bíblia diz assim na minha versão: e estáis esquecido da exortação que, como a filho discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama,
e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se está sem correção, de que todos se têm tomado participante, logo sois bastardos e não filhos. É impressionante. Você pode compreender sem nenhuma dificuldade de que o momento difícil, a situação constrangedora, a situação de luta que você pode estar vivenciando, ou você vai vivenciar, ou você vivenciou, se você tomar uma decisão de compreender que isso é um tratamento de Deus, primeiro você vai glorificar, porque Deus só faz isso com quem Ele ama. Amém, queridos? A gente fica pensando assim, né? Poxa vida, tem gente que erra pra caramba e não acontece nada. Meu irmão, Deus só trata com filhos, tá bom? Deus só trata com filhos. Então louve a Deus pela essa situação em que você está vivendo. Irmãos, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Olha essas ordens de Deus. A primeira ordem de Deus que eu quero dizer aqui para você é a ordem da salvação. Por anos, a maioria de nós, os evangélicos, entendemos a salvação como um presente de Deus. Não é. A salvação não é um presente de Deus. Não há lógica de você sofrer alguma sanção por não querer um presente. Por não querer um presente. Você vai ser castigado porque você não quis um presente. Por isso é que a salvação aparece na palavra de Deus, gente, sempre como uma ordem. Primeira ordem que eu quero só relembrar vocês, foi a ordem que Jesus deu para Nicodemos. Nós já falamos sobre Nicodemos aqui. Nicodemos chega para Jesus no capítulo 3 de João. Abra lá a tua Bíblia. No capítulo 3 de João. A partir do versículo 1. Nicodemos chega, tem todo um contexto ali, que ele vai à noite, porque a maioria dos intérpretes diz que ele foi à noite, porque ele queria ir escondido. E aí ele foi ter com Jesus, ele chega lá, elogiando Jesus, mestre, o Senhor é o top das galáxias e tal. E é interessante que Jesus não dá muita moral para Nicodemos, e já entra direto no assunto importante para Nicodemos. Versículo de número 3, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso aqui não é um presente, vou te dar um presente. Não, isso aqui é uma ordem que faz parte de um contexto da vontade de Deus. Vamos olhar mais perto desse contexto? Olhe para Marcos capítulo 16, Marcos 16, versículo 15 e 16, diz assim, e disse-lhe, Jesus dizendo ali para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Uai, queridos, a salvação é um presente então? Se eu não aceito, eu vou ser condenado porque eu não aceito? Não, a salvação é uma ordem de Deus, e Ele manda, é uma ordem dEle. Salvação não é um presente. Olha em Atos, acompanhe comigo a resposta do povo ao final da mensagem que Pedro estava pregando. Olhe para Atos capítulo de número 2, versículo 37, os dois versículos 37 e 38. Atos 2, 37 e 38, por favor, queridos. Ouvindo estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Olha a resposta de Pedro, gente. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos,
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Queridos, é uma ordem, não é um presente, não é uma... É interessante que ela tem um preço, a salvação é de graça, ela tem um preço. A salvação custa a coisa mais cara que tem sobre a face da terra, que é a alma do ser humano. Esse é o preço que se paga, se entregando a Ele, numa expectativa muito grande de estar, Senhor, me aceita, não ao contrário, me aceita, Senhor. A ordem da salvação. Outra ordem que eu quero trazer à sua memória é a ordem do cumprimento do seu ministério, do seu propósito. É interessante que nesse texto, no texto que nós lemos, no final do versículo de número 38, fala que nós vamos receber o dom do Espírito Santo. Domingo passado eu falei sobre a questão de termos poder para sermos chamados filhos de Deus. Gente, olha aqui para mim, você precisa prestar atenção nisso que eu vou te dizer. Não tem um ser humano na face da terra que não tenha um ministério divino para ser cumprido. Todos. Questão de ministério é uma questão que faz parte da sua necessidade para se dar bem na vida. Infelizmente, a religião meio que ofuscou essa questão de ministério e de propósito, porque aí os ministérios ficaram meio que num gueto, os ministérios da igreja. Não. Você tem um propósito de vida. A Bíblia diz de que você está aqui para alcançar este propósito. Abra a Bíblia, por favor, em 1 Pedro capítulo 3. E você vai ter uma concepção, irmão, de obra de Deus nessa noite, que eu quero que mude a sua ideia, você seja desintoxicado de toda a religiosidade ligado ao que se chama a obra de Deus. Olha só, 1 Pedro capítulo 3, versículo de 8 a 11, diz assim, finalmente sede todos de igual ânimo, 1 Pedro 3, 8, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal com o mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, olha aqui para mim, bendizendo, abençoando, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes a bênção por herança. Pois quem quer amar a vida, ó você que está preocupado com o seu sucesso, você quer se dar bem, quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenha em alcançá-la. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos? Povo lindo do meu Brasil varonil, olha aqui, o ministério de Deus é você fazer o que você faz com excelência, você ser o melhor naquilo que você faz. Esta é a obra de Deus, e com uma disposição de evidenciar o quanto você é um apaixonado por Cristo, em todas as suas atitudes. Seja o melhor profissional autônomo, seja o melhor vendedor, seja o melhor dentista, seja o melhor médico, seja o melhor engenheiro, seja o melhor professor, seja o melhor atendente de balcão, seja o melhor entregador de fast food. Irmãos, a obra de Deus não é essa coisinha limitada de uma vida dentro da igreja. Não, isso aqui é só um hobby. A obra de Deus é você ser o melhor
na sua vida. A obra de Deus é você ser o melhor pai que seus filhos têm a expectativa, a melhor mãe, o melhor irmão, o melhor amigo, o melhor empregado, o melhor patrão, e com uma disposição muito grande de deixar bem claro, de que você é uma pessoa misericordiosa, de que você é humilde, de que você não é vingativo, de que você é uma pessoa abençoadora, dos seus lábios saem palavras de bênção, para todos e não apenas para alguns. É impressionante como este ministério é negligenciado, porque a gente tem essa vidinha tacanha religiosa. Não, eu tenho o meu ministério. Não, o teu ministério, meu querido e minha querida, é cumprir este propósito de Deus. Apartar-se do mal, praticar o que é bom, buscar a paz, empenhar, fazer força, irmãos, para a coisa ficar boa. É impressionante isso. E a outra ordem que eu quero compartilhar com vocês: Deus mandou que nós estejamos preparados. Eu vou tentar pronunciar o verbo, porque dos dois jeitos eu não sei qual é o jeito certo de falar. Deus mandou que nós estejamos preparados. Acho que assim é o melhor, eu acho que assim é certo. Queridos, essa é uma ordem de Deus. Você tem que estar preparado. Irmãos, a Bíblia deixa bem claro de que as pessoas serão surpreendidas. Nesse mesmo capítulo de 1 Pedro, olhe para o versículo de número 15. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Propósito e ministério aqui, né, irmãos? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que esperança que há em vós? A esperança de que se você morrer hoje, ou se Cristo voltar hoje, você está bem na foto. Você vai estar tão feliz, falando assim: puxa vida, eu vou para o lugar que o pastor Arlindo vai. Puxa, eu vou ter que encontrar o pastor Arlindo lá. Pois é. Gente, estar preparado, a esperança, esta é uma ordem de Deus. Olhe para ainda 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Ora, essa expressão, queridos, quando você ouvir essas expressões na Bíblia, sabe que aqui tem uma definição. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Você tem que considerar isso. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, sede sóbrios, a bem das vossas orações. A bem dessas orações aqui está ligado a bem do vosso relacionamento com o seu Senhor. Queridos, olhe para agora 2 Timóteo. Essa ordem de estar preparado, gente, é Deus que está mandando. Então manda quem pode, você dá seus pulos. Porque a questão da obediência é uma questão de bom senso, é uma questão de uma decisão sua. Olha só, gente, por favor, 2 Timóteo 4, de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus e a Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Você precisa estar preparado para esse dia desse julgamento, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não.
corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo. Irmãos, por favor, nós não podemos brincar de ouvir a palavra de Deus e falar assim, nossa, que bonito. Não, é uma revelação desse tempo que estamos vivendo. Olhe para esse versículo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras no ouvido, e se recusarão, queridos, por favor, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando a historinhas, entregando a fábulas, entregando a lendas. Amados, que coisa. Tu, porém, você, aqui irmão, olha aqui para mim, você mesmo, isso, você está me vendo? Então, olha aqui, tu, porém, tenha juízo, obedece quem pode, ou melhor, manda quem pode, obedece quem tem juízo, sê sóbrio em todas as coisas. Está difícil, olha o que a Bíblia diz: suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Queridos, essas ordens de Deus, elas são claras e elas são libertadoras, elas são protetoras para você. Não há vida fora disso, não há felicidade fora disso, não há satisfação, realização fora disso. Por isso que Deus está te mandando. Queridos, na hierarquia dos homens, há momentos que nós precisamos fazer uma escolha. Aconteceu isso com Pedro e João, né? Quando eles estavam diante do Sinédrio, e ali tinha quem mandava neles. Abra a tua Bíblia, lá em Atos, capítulo de número 5. Olha, no seu cotidiano aí, você que é um subordinado, e nós sempre estamos em alguma situação de subordinação. Tem hora que você é autônomo, mas quem te contratou é quem manda em você. Você tem clientes, os seus clientes mandam em você. É impressionante. E quem não tem ninguém acima, que é quase impossível, vai ter sempre um Senhor. Se o seu Senhor é Jesus, você está feliz, porque as ordens dele serão sempre libertadoras. Mas se o seu Senhor não é Jesus, você está lascado, porque como Satanás gosta de tripudiar as pessoas. Satanás, ele faz de sacanagem, irmão, desculpa o termo, mas eu conversei com um ex-bruxo uma vez. Ele disse assim que ele recebia ordens do diabo: vai lá no cemitério e come vísceras. Ah, pelo amor de Deus, para quê? E o cara, para você ter poder. Irmãos, que coisa. Pratica zoofilia, pratique necrofilia. Zoofilia é praticar sexo com animais. Necrofilia é terrível, irmãos. O diabo manda o cara praticar sexo com defuntos. É doido. Agora vai ver as ordens de Deus. Tem um momento que o Espírito vai te lembrar disso que eu vou dizer, que foi a crise dos discípulos. Os discípulos receberam ordem dos seus superiores religiosos para não pregar o Evangelho, para não testemunhar sobre Jesus. Olha a resposta deles, Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Amém, queridos?
Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só Deus lhe dá ordens que te fazem bem para uma realidade espiritual sobrenatural. Eu sei que você é uma pessoa inteligente. Eu sei. Então, agora é contigo. Tenha juízo. Obedece o Senhor. Você não vai perder. Você não vai perder. Nas relações humanas tem momento que eu tenho que decidir se eu vou obedecer a Deus ou se eu vou obedecer essa ordem que é contra a vontade de Deus. Isso eu vou deixar com o Espírito, não vou elencar coisas aqui não. No mundo espiritual, pelo amor de Deus, gente, você só tem que obedecer ao Senhor, porque os seres espirituais, diferente dos desígnios de Deus, Ele só faz desgraça na vida dos seres humanos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você é uma pessoa inteligente, agora é contigo, você tem que ter juízo. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Fiquemos em pé, põe a mão no teu coração. A deixa hoje foi meio complicado, o André não percebeu. Gente, vamos fazer um pedido junto, você aí em casa também. Opa, sair daqui do... Vamos pedir juntos isso para Deus. Deus é tão assim, tão paizão, tão preocupado com a gente, que Ele nos capacita a parar de ser dura cerviz. Porque pensa num povo vacilão, somos nós. Ai, meu Deus do céu, essa paciência de Deus é algo maravilhoso. Vamos pedir para Deus nos capacitar a curtir essa história de cumprir o que Ele manda. Irmãos, não ser vingativo, não pagar mal com mal, não usarmos de palavras ruins, não refrear a nossa língua do mal, né? Eu queria que depois você lesse com mais propriedade esse capítulo de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, o capítulo inteiro. Vamos pedir para Deus nos ajudar, gente, porque nós temos juízo, a gente quer ter juízo, porque é tão bom obedecer, tão legal, tão gostoso obedecer. Oremos.